Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Editora Draco. Eu sou o Eric Santos, o editor e fundador da Draco, e este é o programa Dragão e a Vida Criativa. Um projeto muito pessoal para mim, onde eu sempre vou falar, trazer as impressões, as reflexões sobre as coisas que eu acabo consumindo, né? Lendo, jogando, ouvindo. Ao mesmo tempo sobre as próprias coisas que a gente está criando, as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia dentro da Editora Draco. No episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre o Valor Sentimental, o filme que foi o ganhador do Oscar, né, de melhor filme internacional e mais uma série de prêmios. E logo de cara eu preciso ser muito sincero, eu achei um filme bem superior ao Agente Secreto, apesar de ter gostado bastante da nossa produção nacional. Acho que foi bem merecida a vitória, né, do longa do Joaquim Trier, que não é necessariamente parente próximo do La Von Trier, mas a gente é uma outra conversa. E eu gostei muito do material dele. Eu não sabia que era dele. Eu assisti o filme pelo título, justamente por interessado em saber do que se tratava, né? Esse ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro. E o que eu encontrei foi uma narrativa muito intimista, muito pessoal, que fala sobre como a criação é uma coisa extremamente íntima, como a criação está extremamente ligada a tudo que a gente vive, a nossa vida pessoal, nossas relações com a família, tudo isso está muito embebido na nossa alma, e por isso quando a gente vai criar, quando a gente vai se colocar para trazer alguma forma de expressão para o mundo, isso aparece demais. E para quem não conhece o Joaquim Trier, ele é o diretor que fez a trilogia de Oslo, né? Que o filme mais recente dele é aquele A Pior Pessoa do Mundo. E todos os filmes dele tratam, de certa forma, dos artistas. Sempre representa os artistas de alguma forma. Mas vamos falar do valor sentimental. Eu acho que o valor sentimental, ele fala justamente de como a arte é uma coisa que está ligado aos nossos afetos, as coisas que a gente ama, as pessoas que a gente ama, as nossas vivências, que vem desde da infância, né, até chegar ali no momento em que a gente começa a criar, desde de pequeno, até depois quando você já é um artista que já tem criado há muito tempo, essas coisas não deixam de aparecer na sua obra, né? E ali você tem a história de um cineasta bem sucedido, mas que já tá velho, que é o pai de duas filhas, e uma delas é uma atriz bem sucedida, mas que tem uma dificuldade enorme sempre de se apresentar. Ela sempre tem que enfrentar esse medo de poder se colocar diante do público. E é engraçado isso, né? Porque a cena de abertura do filme fala sobre isso. E é uma artista muito respeitada, que você vê pela como ela é ovacionada, né? Depois que acaba a peça. É uma pessoa que é super respeitada dentro do que ela faz como artista. Mas ao mesmo tempo, ela sempre sente uma grande insegurança, um grande medo. E a gente pode refletir aqui que sei lá, se você quiser extrapolar o ato de sair de casa todos os dias para poder interagir e trabalhar e conviver com as pessoas, é uma forma de entrar no palco, né? Mas vamos falar dos artistas, que é o meu tópico, é o que eu quero observar aqui. A personagem, né, a filha mais velha, né? Vou chamar elas pelos papéis que elas ocupam, não necessariamente pelos nomes. Os nomes não são importantes. Eu acho que em narrativa, os personagens eles têm papéis que eles ocupam dentro da história, muito mais importante do que os nomes. Eu acho que a função deles, com como eles se relacionam com o universo ali que está sendo criado para contar uma história, é muito mais importante do que o nome que os personagens recebem. Então, ela é uma filha muito
desapontada, magoada com o abandono do pai. O pai, justamente por ser esse artista famoso, dá-se a entender, né, pela narrativa, que passou muito tempo filmando, viajando, sempre ausente. E essa ausência dele causava um grande vazio para essas filhas, né, conviverem. E o filme ele começa na perspectiva da casa. Ele usa a casa como um personagem. E é um personagem que vai permear toda a história. Ele vai aparecer na história inteira. Mas quando fala no começo, apresenta as questões ali daquele primeiro núcleo de personagens, você tem uma cena muito, muito significativa que mostra uma rachadura enorme dentro da casa. Um símbolo claro, né, de que aquele é um lar que tem alguma coisa quebrada, faltando, algum defeito, como toda casa, como todo lar. Mas falando sobre o símbolo disso, né? E através do filme inteiro a gente vai ter a casa como cenário, mas também como personagem. O roteirista ele trabalha com a ideia de que a casa tem seus próprios sentimentos e como é que a casa observa essas dinâmicas entre essa família. Eu achei isso um recurso maravilhoso, assim. Ainda mais porque esse é um autor que, sei lá, algumas cenas dele trabalham muito com metalinguagem, né? Tem cenas que você vê e que, na verdade, parecem ser cenas da história, da narrativa, e você descobre que, na verdade, são narrativas dentro da narrativa. Os personagens são atores, diretores. Então, eles estão sempre trabalhando na sua criação. E, às vezes, o diretor, ele brinca com isso, né? Ele trabalha para você ser surpreendido sem saber o que é a história necessariamente e o que é que está de fora sendo contado ali com uma narrativa externa, mas sempre tem tudo a ver com o que os personagens estão vivendo. Isso me lembra de uma preocupação que eu acho que tem que ser muito constante de um escritor, de alguém que está narrando alguma coisa, de entender que toda a cena tem que contar alguma coisa, tem que ter algum papel claro. Mesmo quando você vai trabalhar com alguns recursos aí, sei lá, esse filme trabalha com uma metalinguagem, né, como eu acabei de falar, e me lembrou até do Hereditário. O Hereditário tinha isso, eu achava uma coisa fantástica, né, que a mãe na família, ela era uma artista que construía maquetes, e às vezes você nunca sabia o que era maquete e o que era uma tomada da cena mesmo, do que os personagens estivessem interagindo entre eles ali. Eu achava isso um recurso riquíssimo, assim, maravilhoso do Hereditário. Isso se repete, de certa forma, no Valor Sentimental, porque você não sabe aquilo que é, o que é uma coisa terceira, o que é uma coisa que tá na cabeça dos personagens que estão criando, os que são artistas, e o que realmente está sendo contado pra gente como espectador para entender essa história. Eu acho que os medos, né, da filha mais velha se refletem claramente, né, nesse medo da gente como artista de ser bem aceito, de ser ovacionado pelo trabalho que a gente faz. Ao mesmo tempo, o próprio pai, que aparentemente é uma pessoa mais distante, é alguém que é tão obcecado com o seu trabalho artístico, é um cara que é ele vivencia aquilo com uma intensidade tão grande que ele acaba, por certas vezes, desumanizando as próprias filhas, a própria família, e utilizando eles apenas como recursos para suas histórias. Essa relação quebrada, né, rachada que tem dentro dessa família, eu acho que é uma das coisas mais ricas da história. Eu recomendo demais, assim, que quem gosta de uma boa narrativa, quem gosta de uma boa história, assista ao filme. E me fez pensar demais, assim, em como a gente... Onde está a medida? Qual que é a medida para a gente dividir a nossa vida pessoal, a nossa vida em família, em contrapartida com a nossa necessidade de criar? A necessidade de criar
ela é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que é difícil da gente viver sem. Quem tem a criatividade iniciada, digamos assim, quem já cria algum tipo de coisa, seja música, quadrinhos, literatura, games, não importa, eu acho que isso tudo é a mesma coisa. É uma necessidade tão poderosa que isso pode te fazer te afastar das pessoas que estão próximas, né? Que eu acho que tem ali na história. Ao mesmo tempo que todas as rachaduras, os vazios, todo o afeto que a gente não realiza, todas as coisas que a gente se frustra, não consegue alcançar nas nossas aspirações emocionais, isso tudo aparece demais no nosso trabalho artístico. E não menosprezar a força disso tudo é essencial para você fazer alguma coisa que seja poderosa o suficiente para falar das coisas que são suas. É um tema que eu sempre vou abordar, que é a originalidade real. Ela mora em você poder construir dentro das suas experiências, das coisas todas que você vivenciou, todas as coisas que deram errada, todas as coisas que não se realizaram e todas as coisas que deram certo. Isso tudo é combustível para você materializar em boas histórias. É a única forma de você fazer alguma história que realmente seja sua. Eu sou um grande crítico de qualquer tipo de tentativa de se encaixar em tendências e criar alguma coisa que esteja ligada a alguma tendência. Na minha obra pessoal, eu sempre vou buscar muito mais essas pontes quebradas ou esses caminhos, esses labirintos dentro dos caminhos que a gente acaba percorrendo dentro da própria cabeça, dos nossos relacionamentos. Eu acho que ali é o mapa de tudo que a gente tem que usar para poder fazer uma boa criação. Qualquer tipo de tentativa de fazer alguma coisa só porque isso está funcionando, porque algum tema está trazendo alguma repercussão, eu acho mais pobre, artisticamente falando. Eu acho que se você quiser pegar alguma coisa, alguma tendência e incorporar ela, tem que ser muito mais para entender por que essa tendência tá pegando, qual é o momento histórico, qual a condição, o que está rolando entre as pessoas para essa tendência funcionar, sabe? Então, quando eu vejo o trabalho do Joaquim Trier e nos outros filmes dele, né, você pode ver o Reprise, o Pior Pessoa do Mundo, o outro da trilogia de Oslo eu não assisti ainda, mas eu imagino que vai ser a mesma coisa, porque em todos os filmes dele ele trata algum tipo de artista. Sempre tem um artista protagonista ou um artista com um aspecto muito poderoso dentro ali do plano. Essa é uma das coisas do tema. Outro tema que ele sempre trabalha, eu achei isso chamou a atenção. Ele sempre trata de suicídio, pelo menos nesses filmes que a gente viu, né? Tanto no Valor Sentimental, como no Reprise. Isso está sempre presente, é uma coisa que está sempre presente. Então, eu acho que é um filme maravilhoso, acho que ele fala do valor sentimental que existe na criação, ao mesmo tempo que o valor sentimental pode ser aquela casa, que é aquele personagem que você vê através do filme, que ele conta a história não só dos personagens, daquele núcleo familiar, mas da família inteira. Você percebe que aquela casa teria presenciado e vivenciado toda a história dessa família. É um filme belíssimo, assim, uma grande lição de como contar bem uma história. Se você já assistiu, deixa um comentário, eu gostaria muito de saber o que você achou. E que a gente possa continuar criando e vivenciando a nossa vida criativa. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo.